impede-nos de pensar como é que o mercado pode ser útil, e agora diz-nos essencialmente o seguinte, é que continuem a desempenhar essa função de primeira barreira de defesa, tomem lá dinheiro e portanto, e reduzam. Tomem lá dinheiro, mas não é indefinidamente. Não, mas eu sei que não é indefinidamente, e é reduzir, quer dizer, ou seja, não me parece um negócio sério. Pronto, mas como eu também nunca acreditei muito na seriedade da Europa, eu não tenho grande problema com isso. Não tenho desgosto. Sim, mas o que se põe para mim já hoje com muita clareza é que nós não vamos poder fugir à queda das despesas. Porque temos que nos aproximar de um nível sustentável. Mas isso não se consegue sem grandes depressões aqui na nossa economia. Porque se tirarem agora 4 mil milhões, a nossa economia vai para aí abaixo. E quando tirarem os 10 mil milhões, quando chegarmos aos 70, a economia está de rastros. E o que é que eu digo? É fundamental que nós tenhamos, para tranquilidade nossa, há aqui essência da Europa, da Alemanha, sobre a sustentação pelo tempo necessário desta progressão para o equilíbrio. E acredita que isso vai acontecer? Bom, sempre que se houve alguém do centro da Europa, se alguém só interessa na Alemanha, não parece. Eu ontem vi o nosso Ministro das Finanças, que foi a Washington, suponho eu, lá uma reunião do Fundo Monetário Internacional, e chocou-me, porque ele apareceu perante as câmaras da televisão a dizer, bom, eles vão conceder e tal, como quem diz, vai haver mais uma borlazita e tal. Não, isso foi o Presidente do Eurogrupo que disse em Washington que íamos ter mais tempo para cumprir as metas. Espera. Primeiro foi o Ministro, e até depois apareceu no meio da rua a falar, ia no meio dos transeuntes, mais a câmara da televisão. E depois é que apareceu esse holandês que não tem o tal curso que dizia que tinha. E esse disse, bom, Portugal está a cumprir e tal, e nós vamos ajudar. Mas isto é conversa de café. Isto não é uma coisa assumida pelas entidades competentes, no sítio competente e de uma forma séria. Quer dizer, são umas larachas ditas por um e outras larachas confirmadas por outro. Ora, aqui, para mim, a sustentação desta política do ajustamento só é viável se houver um compromisso de sustentação até chegarmos aos 70. Provavelmente vai haver, não é, doutor Medina? Tá bem, se houver um compromisso. Agora, essa queda vai implicar a revisão do sistema social. Claro, porque não há almoços grátis, não é? Não é isso. É que a despesa que cresceu muito foi a despesa social. As prestações sociais, não sei se o doutor fez contas, eu fiz há dias, subiu entre 2000 e 2010 22 mil milhões. As prestações sociais. E os impostos, o acréscimo de impostos, foi de 17 mil milhões. Quer dizer, tudo o que aumentámos em contribuições de impostos não chegou para o acréscimo das despesas sociais. O que significa que a revisão das despesas vai passar infalivelmente pelo social. Sim. E esta é a primeira grande dúvida que eu tenho. O que é que o senhor acha sobre a dose de austeridade que está a ser aplicada e estes cortes a que Portugal está obrigado no âmbito do memorando, do programa de ajustamento? Eu sobre esse aspecto, digamos assim, o que tem mais diretamente a ver com a atuação dos governos, isso eu não me meto, peço desculpa, não sei. Mas o senhor deve ter uma opinião sobre este memorando. Não, eu tenho. Mas eu estou a dizer, a ideia da austeridade não me parece ser uma ideia boa, porque a ideia da austeridade desencadeia uma reação irracional que impede as pessoas sequer de pensar como é que vamos resolver isto, não é? Pois, que causa aflição. Não, em causa aflição e aparece como uma coisa moral. Ora, as pessoas não tiveram, na maior parte dos casos, na quase culpa nenhuma. Porque os países têm uma elite, devem ter, que deve olhar para o mundo e deve perceber em que direção as coisas devem ir. Agora, o que acontece em Portugal é que se alguém vier dizer temos que corrigir, no dia seguinte perde as eleições. E, portanto, esta maneira de funcionar em democracia é desrespeitosa da democracia e leva necessariamente a uma bancarrota, porque não se pode dizer nunca o que é que nós precisamos. E, aliás, hoje já nem temos ninguém praticamente que saiba coisa nenhuma. Tem que vir o manual de instruções do exterior para dizer o que é preciso fazer, porque não há capacidade interna de gerir coisa nenhuma. Pronto, eu estou a dizer, agora, o que eu estou a tentar chamar a atenção é para duas coisas. Em primeiro lugar, nós vamos ter que fazer um ajuste no modelo social. Esse ajuste tem que entrar com muito mais mercado do que entra, do que tem agora, e tem que fazer seleção. Ou seja, eu tenho que dizer assim, neste momento o navio está a afundar-se e há as pessoas tal e as pessoas tal que não podem ser abandonadas. E isso é uma coisa que tem que ser explicitada. O resto, pronto, vamos arranjar uma maneira, pronto. Mas os escaleres são para aqueles. Pronto.
E, por outro lado, temos que encontrar uma maneira... Eu só me preocupo, a minha profissão era essa, com o crescimento. E eu lembro-me que nós temos que simultaneamente fazer duas coisas. Uma, temos... Porque só vale a pena ter credibilidade internacional para atrair investimento. E eu não vejo, quer dizer, vejo as pessoas todas à procura de uma coisa essencial que é novos mercados para a exportação. Mas o país, para encontrar novas funções, precisa atrair novo investimento. E tem que ter credibilidade para isso. Ou seja, um país não pode aparecer frente aos investidores como um país irresponsável, que não cumpre nada, que não faz nada, etc, etc. Está bem. Mas nós precisamos atrair investimento que a partir de cá exporte de serviços, exporte de conteúdos, exporte de conceitos, exporte de bens, exporte de coisa qualquer. E a outra coisa, temos que atrair rendimento, temos que ter cá dezenas, centenas de milhares de estrangeiros de classe média a viver. Porque isso é a maneira de evitar que o nosso mercado interno afunde por completo. Agora, quando a União Europeia faz coisas como fez em Chipre, é evidente que a partir de certa altura ninguém sabe até onde é que pode vir quando vem para um país destes. Sim. E, portanto, eu acho que nós temos que ter uma política clara de atrair rendimento do exterior, portanto, ter pessoas para cá, e temos que ter atração de investimento para exportar para lá. Sim. E isso tem que ser feito já, porque não se justifica estar à espera. Quer dizer, e enquanto não se fizer isso, é evidente que podemos fazer programas de reindustrialização, mas isso... A pessoa olha para aquilo e aquilo já foi dito dezenas de vezes, noutras ocasiões, há 4 anos, há 5 anos. Ouça, eu já escrevi praticamente... Mas enquanto isso não se faz, Dr. Félix Ribeiro, o senhor acha que vamos, por exemplo, precisar de um segundo resgate? Isso eu não sei. Isso eu não sei. Não sabe? Isso eu não sei porque eu não estudo, eu não tenho os pormenores da situação. Não sei. Olhando para as coisas, para estes números, ou nós vamos com esta rapidez toda até 2015 entrar nos eixos, de acordo com o memorando, mas para isso temos que limpar 10 mil milhões. O Governo já tirou 10 mil milhões nestes anos que passaram, mas dos quais 6 mil milhões foram despesas de capital. Sim. Foi mais fácil. Tirou 4 despesas correntes. Agora temos que tirar despesas correntes 10 mil milhões. Bom, isto é previsível, salvo se a gente descobrisse aí petróleo na costa, que vai provocar um afundamento grande da economia. Mas como é que se tira 10 mil milhões? Não, mas deixa-me só dizer uma coisa. Mas eu acho que aqui há um problema que é muito importante ter em conta. É que o memorando de entendimento tem 3 autores diferentes. Sim. E cada autor tem uma agenda própria. Está a falar do FMI, do Banco Central Europeu e da Comissão. Sim. Porque uma coisa é preparar Portugal para retomar capacidade de estar na globalização. Portanto, ganhar competitividade. Pronto. Isso é uma coisa muito difícil, o Fundo Monetário Internacional sabe fazer isso. Pronto. A gente podia conversar com eles, era uma coisa boa. Mas depois há uma outra coisa, que é a agenda da Comissão Europeia para salvar a face ao desastre que foi a maneira como ela geriu o euro, faz com que hoje a Comissão Europeia seja campeã no que respeita a prazos que são absolutamente... Como é que é dizer? São insuportáveis. São realistas. Não sei se são realistas. A Comissão Europeia está a defender o seu papel face à Alemanha, para dizer o seguinte: meus caros amigos, podem confiar em nós que a gente já não volta a fazer aquilo que deixou fazer. E portanto, nós temos que ter uma posição muito clara, que é dizer assim: nós não podemos estar a mandato de 3 agendas que não tiveram o cuidado de se articular entre elas a tempo de impedir que isto aconteça com esta dificuldade. Não é? E nós temos capacidade de influenciar esse tipo de discurso? Isso eu não sei, ou seja... Pois, mas há coisas que a gente sabe, E, primeiro, estes números são números que decorrem dos documentos oficiais. A segunda coisa que se sabe é que o limite das entradas de cheques desse trio que cá vem de vez em quando vai acabar brevemente. Sim. Em meados do próximo ano? Exato. Setembro ou agosto. Por isso é que se põe a questão de saber se vamos continuar a precisar deles. Estas são 2 realidades que estão aí já no terreno, não sofrem qualquer contestação. Então, assim, nós temos que ter uma ideia sobre como é que vamos enfrentar o período que decorre a seguir. E eu digo, o que decorre a seguir, para chegarmos a ter autonomia financeira pública, temos que pôr a despesa a um nível que está longe ainda daquele que a gente atingiu. Ora, isto só se pode conseguir se eles nos continuarem a conceder apoio. Porque se não nos concederem apoio,
a gente corre o risco de entrar... Então o Dr. Medina acha que nós vamos precisar de um segundo resgate, porque vamos continuar a precisar do dinheiro emprestado. O Governo, a meu ver, não sei se o Dr. Félix Ribeiro pensa da mesma maneira, o Governo tem depositado esperanças na emissão de dívida, no regresso aos mercados. Nos mercados. Bom, o primeiro ensaio, nós tivemos cá o presidente desse instituto, o Dr. João... O primeiro ensaio foi há 5 anos, correu bem. Sim, correu bem. Mas há uma diferença muito grande entre ser a 5 ou ser a 10. Depois da decisão do Tribunal Constitucional, creio que lá fora começaram a torcer um pouco o nariz e a aumentar a taxa de juros. E hoje não estou seguro que devam fazer o ensaio do longo prazo brevemente. Bom, portanto, isso azedou um pouco nos últimos tempos. Agora, azedou e complica, de certa maneira, porque a via do Governo era nós não precisamos de mais cheques da Troika, porque nós vamos arranjar aí emissões. Bom, isso... talvez não esteja tão seguro. E precisamos de tempo para pôr as finanças em ordem. Nós não sustentamos este nível de despesas públicas. E isso só com a assistência deles. Se não houver essa assistência, bem, nós temos que entrar por um caminho muitíssimo mais resvaladiço. Bem, e aí é que depois pode começar a entrar, digamos, a tese do professor Ferreira do Amaral. Que é um susto para mim. O quê? A saída do euro? Sim, a saída do euro. Porque se a gente não consegue uma solução adentro deste âmbito que estamos a referir... Que é... Acha que nos deixam cair? Não, eu acho que é assim. Vamos lá ver. Portugal tem um problema que vai ser muito difícil de resolver. É o arco de governabilidade do país assenta numa questão fundamental que é a integração europeia como princípio e fim de toda a nossa atuação. Sim. Pronto. Muito bem. A oposição ao arco de governabilidade assenta num princípio que é respeitado também pelos primeiros, que é o Estado Social é intocável. Esta conversa é uma conversa impossível. Absolutamente impossível. Portanto, está completamente bloqueado. Porque nem o Estado Social, como existe, vai ser possível, nem o municipalismo vai continuar como existiu, nem a Europa é o que já foi. Portanto, os 3 pilares em que assentou o regime, que foi Europa, Estado Social e Municipalismo, para enraizar a democracia, esses pilares estão todos a cair. E, portanto, ou nós preparamos um novo consenso nacional para os próximos 30 anos, ou vamos todos acabar muito aborrecidos uns com os outros e com o exterior, porque não quisemos rever a tempo e com calma o que se está a passar. Mas já se percebeu que não há consenso? Está bem, mas isso eu não sei. O que eu estou a dizer é assim, por isso é que eu digo assim, nós temos um objetivo estratégico que é, nós temos que estar nos fundadores da zona de livre troca do Atlântico Norte que o Presidente Obama propôs. Nós precisamos de estar junto dos americanos, sem deixar os europeus, para ganhar margem de manobra. Nós não devemos participar em nenhuma aventura, na minha opinião, de aprofundar a nossa integração na União Europeia, porque a União Europeia já não existe. A União Europeia que está na nossa cabeça deixou de existir. Há uma luta pelo controle dos restos da União Europeia para o que ela vai ser. E eu acho que é muito errado ter todo o arco de governabilidade, está disposto a fazer tudo o que for preciso para estar nesse centro. E, portanto, nós temos que ter uma estratégia nacional para lidar com esta situação dramática em que estamos. Mas o senhor vê alguém com capacidade para liderar essa estratégia nacional? Não, isso eu não faço a menor ideia. Nós estamos perante como que uma falência das nossas instituições. Mas nem tanto sequer. Ninguém se entende. Nós temos na praça pública partidos que estão convencidos e querem convencer a população de que vão manter o social. Não há evidência dos números. Não, mas o que eu acho terrível é dizer assim, é que eu não posso dizer, eu vou reduzir 4 mil milhões. Não, eu preciso ter feito uma discussão prévia que não fiz. Eu não me apresentei ao eleitorado a dizer, meus caros amigos, este memorando de entendimento vai obrigar a uma revisão profunda do Estado Social. Temos aqui 3 cenários possíveis de lidar com essa revisão. O tal, o tal, o tal. Vamos discutir isto. Ninguém fez isso. Pois não. Está tudo atrás do biombo dos credores internacionais a tentar fazer uma revisão escondida. E não perceber que quando se quer fazer uma revisão de princípios fundamentais de um povo atrás do biombo do credor internacional, nunca se consegue fazer. É um desastre. Como é que o doutor acha que esses credores internacionais estão a olhar para nós neste momento? Com que sentimento? Bem, isso depende dos credores internacionais. Por exemplo, por isso é que eu digo, os alemães estão a desobedecer aos americanos. Porque os alemães, a Alemanha, eu tenho o maior respeito pela Alemanha, não vou dar porque acho a senhora Merkel uma dirigente absolutamente espetacular. Não tenho nada contra os alemães, pelo contrário, temos uma grande dívida de gratidão para aquilo que eles fizeram por Portugal, tudo bem. Não, mas há aqui uma questão fundamental, é que os alemães foram metidos no meio do euro, e eram eles o comandante e o imediato eram os franceses. O imediato desapareceu em combate. Depois desapareceu?
E, portanto, só está o comandante. E agora as pessoas aborrecem-se porque só está o comandante. O comandante olha, fala com o americano e o americano diz-lhe assim: meu caro amigo, por amor de Deus, não me deixe afundar esse barco, senão os meus bancos também vão ser prejudicados. E o alemão está sozinho e fica, esfrega as mãos de contente e diz assim: pela primeira vez eu vou tentar formatar a Europa e definir as suas fronteiras. Porque o que está a passar na Grécia é a definição por parte da Alemanha clara das fronteiras da Europa. Mas isso também não é perigoso, essa lógica de uma germanização da Europa? Não, mas é que a germanização